Então, como a gente viu como a gente tinha visto no slide passado, a gente estava falando já do plantio e da adubação, né? Adubação e plantio. Então, é muito comum, vocês vão ver muito, e vão praticar muito também isso, que é usar fósforo, adubação fosfatada na base, que a gente chama, né? Que é no plantio. Seja ele de fruta, seja ele de grão, cereal, ou ciclo curto. Então, sempre é de praxe usar o fósforo na base, né? Logo no início da adubação. E, na maioria das vezes, em quantidade total. Ou seja, o que a cultura exigir de fósforo, a gente coloca de uma vez só naquela adubação, né? Naquela adubação fosfatada. Tá? Então, isso é prática muito usada. Então, a recomendação de sol, dependendo da cultura, dependendo do solo, vai me indicar uma quantidade X de fósforo. Então, esse fósforo, normalmente, eu aplico de uma vez só, né? Seja em suco, seja lanço, né? Depois que a cultura já estiver implantada, mas, normalmente, o fósforo é feito em aplicação única. Algumas fontes de fósforo aí vocês podem ver, né? Que é mais usual aqui da nossa região, né? Alguns adubos, talvez vocês já ouviram falar o nome deles, né? Tem o iorim, bastante famoso aqui na nossa região. Tem o arade, muito famoso na, na pecuária, né? No preparo de pastagem. Aí não tem a farinha de osso, mais usada nas nossas culturas frutíferas, né? Já não se usa praticamente não se usa em outras categorias, se usa muito em hortaliças, fruticultura. Vamos ter também o superfosfato simples, o superfosfato triplo, né, que são fontes com mais concentração de fósforo. E temos o MAP, né, e o DAP, que também são outras fontes. O MAP é mais comum a gente comprar. Já o DAP, aqui para a nossa região, é um pouco mais complicado. Mas são fontes aí, eu quis listar essas fontes para vocês já irem tendo conhecimento, né? Aqueles que não são produtores, que Onde que ela mandou isso aqui? É importante citar esses nomes para vocês já irem se familiarizando. Aqui, ó, ela mandou isso aqui. Ok? Então, esse devido estar muito adubação abalada fosfatada. na reta final da gravidez, sentindo contrações. Ele normalmente favorece o crescimento da raiz, né, das plantas, né, desenvolve o sistema radicular e por isso ela acaba tendo um arranque maior, melhor. Tá? E fósforo tem baixa mobilidade, por isso também, se puder incorporar, é melhor. Está na reta, está abalada, porque ela está na reta final da gravidez, então, vamos falar agora e contrações leves. de adubação verde. Tá? Adubação verde, a gente vai falar um pouco desse tópico, muito importante também. Gravidez. Importante. E que esse conhecimento também vocês vão usar a vida toda gravidez. dentro do agro. Tá? Enquanto você estiver atuando, ou quem tiver sua área, sua produção, é uma informação muito importante. O uso de adubação verde. Adubos verdes são plantas utilizadas para a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Então, nós temos muitas plantas aí que a gente usa, né? Isso aqui da nossa região, muitos produtores já fazem uso dessa tecnologia. Muita gente usa, principalmente as leguminosas. Né? Acho que, não sei se vocês já conhecem, mas a leguminosa é uma família, né, de plantas que, na maioria, produzem vagem, por exemplo, feijão é uma leguminosa, a soja é uma leguminosa, o ingá é uma leguminosa, né? E a gloricídia é uma leguminosa. Então, são fontes, a gente vai ver daqui a pouco por que se usa bastante leguminosa, mas também pode-se usar outras, né? Pode-se usar monocotiledôneas também, como milheto, como capim, né? Como uma braquiária. Então, a função dessa adubação verde é cobrir o solo
e depois esse solo, esse adubo é cortado e depositado sobre o solo, formando ali uma camada de material orgânico, que vai ser muito importante para tanto na parte nutricional quanto na parte de biologia do solo, proteger esse solo, melhorar a estrutura física, química e biológica dele. Tá? Então, existem diversas espécies, como eu falei. As principais e as mais usadas são as leguminosas. Tá? Então, as leguminosas, como eu falei, elas têm sido mais utilizadas por essa função que ela tem. As leguminosas ela tem a capacidade de fazer uma associação com bactérias e ela acaba fixando o nitrogênio do ar. Né? Então, o nosso ar atmosférico ele é muito rico em nitrogênio e essas plantas acabam fazendo essa parceria com essas bactérias e acaba fixando, né, esse nitrogênio da atmosfera. Isso é muito importante, né? Importantíssimo, porque esse nitrogênio, depois que entra, compõe ali a matéria orgânica, ele depois vai ser decomposto e vai ficar no solo, disponível para outras culturas. Então, as leguminosas elas são bastante importantes nesse aspecto. Isso é uma informação importante que vocês devem se aprofundar mais, porque é interessantíssimo essa interação que as leguminosas fazem com algumas bactérias e conseguem fixar seu próprio nitrogênio. Tá? Então, assim, vocês conhecem, devem ter ouvido falar já de ureia. A ureia é um adubo nitrogenado, né, que a gente usa para suprir a necessidade de nitrogênio de algumas plantas. Então, as leguminosas ela tem a capacidade de produzir esse nitrogênio. Então, por isso que em alguns cultivos de feijão, soja, o uso de nitrogênio externo, dependendo de como esteja a colônia de bactérias, né, nessa simbiose, né, que tem entre a planta e essas bactérias, pouco nitrogênio se usa, porque ela própria produz seu nitrogênio. Então, é uma informação muito importante. E para a adubação verde isso é extraordinário, tá? Espetacular utilizar essas plantas para adubação verde, que reduz a economia, economiza bastante adubo, né? Então, isso é muito bom. Vamos ler essa informação extra aqui. Fixação biológica de nitrogênio. A associação entre leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium forma uma das principais fontes biológicas de nitrogênio. Essas bactérias formam nódulos nas raízes das leguminosas, onde se processa a fixação de nitrogênio atmosférico. O nitrogênio fixado é transferido para as leguminosas na forma de aminoácidos, enquanto carboidratos produzidos por essas plantas são fornecidas às bactérias e servem como fonte de energia. Então, vocês viram no texto aí que é uma troca, né? Por isso que a gente chama na biologia de simbiose. É um beneficiando o outro. Então, enquanto a bactéria fixa nitrogênio na planta, a planta retribui a bactéria com já elaborados de carboidrato. Né? A bactéria vai se alimentar daquilo ali. Então, muito importante isso dentro da biologia, dentro da agronomia. São pontos bastante estudados e que vem ganhando cada vez mais espaço. Tomar um pouquinho de água. A adubação verde pode ser realizada antes do plantio das frutíferas, com o objetivo de enriquecer o solo com nitrogênio, aumentar sua porosidade, aumentar a infiltração e armazenamento da água, e melhorar a quantidade de matéria orgânica. Veja quantas vantagens, né, tem se fazer uma adubação verde, né? Não, é muito comum já hoje. O produtor limpa a área, joga semente de alguma leguminosa, deixa ela brotar, crescer, 6 meses lá, depois ele vem, corta aquilo tudo, incorpora no solo e transforma isso tudo em matéria orgânica. E uma matéria orgânica rica em nitrogênio, que a leguminosa fixou da atmosfera junto com essa simbiose com a bactéria. Ela é importante onde o solo é preparado e semeado com semente leguminosa, como feijão de coco,
mucuna preta, crotalária, estilosante, feijão maduro. Então, esses são o amendoim forrageiro, entre outros. São leguminosas muito usadas hoje na maçã verde, né? E a gente tem áreas aqui em Tomé-Açu, depois se a gente conseguir ter aí uma aula prática no decorrer do curso, espero que sim, eu posso levar vocês numa área onde se praticou bastante isso daí, se pratica ainda, o uso de adubação verde, né, no plantio orgânico. E aqui eu fiz questão de mostrar para vocês algumas fotos mostrando essa simbiose, né? Tá aqui, nódulo de bactéria fixador de nitrogênio em leguminosa. Ela se fixa, esses nódulos são as colônias de bactéria, elas se fixam nas raízes da planta, tá? Então, elas vão desenvolvendo aqui, a bactéria tem essa capacidade de absorver nitrogênio da atmosfera e levar isso para a planta. A planta processa esse nitrogênio e retorna para a bactéria em forma de carboidrato. Então, acaba sendo uma parceria perfeita. Aqui, uma planta de soja, onde mostra bastante nódulo. Então, quanto maior a quantidade de nódulo, maior fixação de nitrogênio. Tá? Isso pode ser também de forma natural, assim como pode ser inoculado. Hoje, diversas empresas vendem essas bactérias para que o produtor inocule essa bactéria no solo. Né? Normalmente, prepara a semente já com essa bactéria, e aí, quando começa a sair a raiz, elas já estão ali, já começa a trabalhar. Aqui, essa foto aqui de fundo azul, é um nódulozinho desse, retirado da raiz e cortado ao meio, né? Uma transversal. Foi partido ao meio, como se fosse uma laranja, e cortou ao meio, abriu essa laranja. Aqui dentro vocês podem ver, é o nódulo aberto. Quando ele tem esse tom rosado, avermelhado, ele está em atividade máxima, né? Está fixando nitrogênio, né? Está em máximo de atividade. Se ele tiver um pouco mais branco, macento, cinza, ele já está sem atuação. Então, nódulo vermelhado, com tom vermelhado a rosado, ele está em atividade plena. Tá? Eu acho bom depois vocês estudarem uma lida melhor, buscar outros artigos, que é um assunto muito interessante. Aí o plantio, propriamente dito, né? A gente já falou de preparo da cova, adubação, e aí vem o plantio, que é pegar a muda ou a semente, jogar no solo, né, e plantar. Época que se faz isso varia muito, vai depender da cultura, da região que tiver, né? Aqui, a gente, da nossa região aqui do Nordeste Paraense, normalmente aproveitamos os meses a partir de dezembro. De dezembro até ali abril, tem gente que planta, né? Ainda tem bastante chuva. Mas normalmente se concentra aqui na nossa região Nordeste do Pará entre dezembro e fevereiro, tá? Que é para a planta conseguir ter bastante chuva e desenvolver. Isso falando em frutíferas, a maioria das nossas frutíferas a gente planta nessa época. Mas se a gente for pensar em outras culturas, aí já pode variar um pouco, né? Mas normalmente as nossas frutíferas, cupuaçu, açaí, cacau, a própria pimenta do reino, maracujá, normalmente pega esse período chuvoso aí para que ele pegue bastante chuva e se estabeleça no solo e sofra menos no verão, quando a gente tem pouca incidência de chuva, né? Irrigação, né? Super importante. Cada vez mais nossa região tem necessidade de que a área seja irrigada para que a gente tenha menor perda, né? Por morte ou perda de produção. Então, cada vez mais a gente tem necessidade de irrigar. E os tipos de irrigação ele vai depender muito, né? Do tipo de solo, da cultura, da topografia do solo, do tamanho da área irrigada, do recurso do produtor, né? Tudo isso vai influenciar. A grande maioria dos sistemas de irrigação aqui da nossa região são irrigações por microaspersão, né? Que a gente chama. É aquela que também o pessoal chama de bailarina, né? Fica jogando ali água, né, no raio ali de 2,5 metros, 2 metros até 3 metros, e a vazão varia de 50 até 120 litros por hora cada bico. Normalmente, a maior parte do sistema de irrigação da nossa região é por microaspersão. De uns 3 anos para cá, aumentou bastante, já também por gotejamento. Então, tem aumentado também o sistema de irrigação por gotejamento e também por aspersão, que são irrigação que usa canhão, né? Ou aspersores maiores,
né, com vazão de mais de 1.200 litros por hora. Também tem aumentado bastante na região. Mas, em geral, a microaspersão ainda domina. É o que mais se tem. Tá? Uso de tutoramento. Algumas culturas vão precisar. Né? Das que a gente trabalha, eu acho que maracujá e pimenta, assim, acho que vão precisar, com certeza. Né? Mas, dependendo da muda, se ela estiver bem firme, com uma muda bem preparada, com coleto bem grosso, né? O diâmetro de coleto grosso, ela dificilmente vai precisar ser tutorada. Né? Então, cupuaçu, cacau, açaí, só se ela for uma muda mal preparada, ela fique muito fina, ela vai precisar ser tutorada. No geral, ela não precisa, ela se desenvolve ereta, normal, sem precisar tutorar. Já o maracujá e a pimenta precisa de tutor, né? 100% tutorado. Assim como a gente tem pepino, né? Que também vai precisar ser tutorado, entre outras plantas. Então, esse tutoramento é usar um pedaço de madeira, um fio, um arame, alguma coisa que segure a planta em pé, né? Ali, até ela se estabelecer. No caso do maracujá, além da gente tutorar ela para ela subir até o arame, né? Ela precisa da espaldeira, que é o arame. Ela precisa se sustentar em alguma coisa. Então, aqui aí a gente faz o arame, e a gente tutora ela até o arame. Depois que ela chega no arame, ela espalha no arame e dali para frente ela já vai se virando sozinha. Mas até então a gente precisa tutorar o maracujá para ele chegar até em cima. Outra questão que a gente deve ter muito cuidado no início do plantio são com formigas e cupins. Né? Formigas cortadeiras, elas são problema no início do plantio. Então, se a gente não estiver atento, der uma vacilada ali no monitoramento da nossa lavoura, a gente pode perder essa lavoura com as formigas cortadeiras. Elas podem devastar essa lavoura em poucos dias, então por isso tem que ter muita atenção. Outra atenção é com lagarto também. Lagarto também costuma dar grande prejuízo, se a gente não estiver atento, logo no início. As mudas estão suscetíveis, então elas são muito frágeis, né? Então tem pouca folha, então qualquer coisa que danifique já é prejuízo. Então, a formiga cortadeira ela é preocupante. É comum elas atacarem, porque quando a gente prepara a área, normalmente limpa tudo, né? E a formiga fica sem opção de alimento. E aí, quando a gente coloca as mudas lá, é o que elas têm de alimento, elas vão cair para cima e vão cortar, né, as folhas e vão levar para o ninho. E acho que vocês viram no vídeo que eu coloquei na aula passada, alguns controles de como é que funciona a questão da formiga cortadeira. Né? Ela leva a folha para dentro do ninho para sustentar, para criar uma colônia de fungo que realmente ela se alimenta desse fungo, não das folhas, como a maioria das pessoas pensa. Então, tem que ter cuidado com a formiga cortadeira. Elas têm alguns métodos para controle. Um deles é o uso de isca, né? É o mais comum. Então, a gente tem já produtos comercializados em casas agropecuárias que são iscas granuladas e que a formiga acaba levando essa isca para dentro do formigueiro. Lá acaba matando o fungo e logo ela morre de fome. Então, ou ela muda de lugar ou a colônia morre, porque não consegue mais se alimentar. O fungo não se desenvolve mais. Tá? Então, tem essas iscas, que hoje é o mais usado, e tem também os produtos que podem ser pulverizados, líquido ou pó. Né? Tem muitas opções aí no mercado. E tem outras formas orgânicas também de espantar essas formigas. Eu acho que eu deixei isso no vídeo lá. Vocês devem ter visto outras formas de espantar as formigas cortadeiras. Lembrando sempre, no caso, usar produto químico, é importante usar os equipamentos de proteção individual, para não haver contaminação de quem vai aplicar, para não ter problema com a saúde. Tá? Eu entro aqui no outro tema, né, já saindo da parte agrícola propriamente dita. Vamos falar um pouquinho de legislação trabalhista. Vou falar alguns tópicos só, o tema é muito amplo,
muito vasto. Lá na apostila vocês vão ver, ele está bem detalhado, mas é um tema muito longo. Então, a gente vai passar aqui de uma forma bem superficial, até porque eu acho que vai ter, talvez tenha bastante pergunta no final da aula, e o tema que a gente abordou até agora de nutrição, né, plantio, é um tema muito, muito interessante. Então, eu creio que a gente possa ter algumas perguntas aqui no final. Então, a gente vai passar aqui um pouco mais rápido, falar um pouco mais breve dessa questão de legislação. E aí você fiquem à vontade para consultar, né, aprofundar mais nesse tema, quem tiver interesse. Lá na apostila tem muita coisa, então dá para aprofundar bastante. Sobre legislação, as normas trabalhistas devem ser seguidas tanto pelo empregado como pelo empregador rural, a fim de garantir seus direitos, deveres e sua segurança. Então, existe a norma, né? Existe instruções normativas, existe a própria legislação, a CLT, que rege tudo isso, como é que deve ser a relação do empregado com o empregador, né? Então, isso aí está bem descrito lá e cada um pode aprofundar melhor depois. A segurança do trabalho também garante a segurança do profissional, permitindo que execute seu trabalho de maneira consciente e possa fazer ações preventivas. Já sobre a saúde postural, você verá a importância da educação postural durante as atividades envolvidas no campo, bem como conhecer as possíveis doenças que podem ser desenvolvidas ao longo dos trabalhos rurais. A gente não vai entrar muito em detalhes nesses pontos, como eu falei, que são bem amplos, depois vocês podem aprofundar melhor, não só na apostila, como buscando também a própria legislação, a CLT, instrução normativa, né? A gente tem a NR31, que é a instrução que trata particularmente do meio rural, e lá vocês vão ver muita informação interessante, muito bom ler. Recomendo que vocês leiam a NR31, para vocês aprofundar melhor na legislação voltada para a agricultura e silvicultura e pecuária em geral. Lei do Trabalho Rural e consolidação das leis trabalhistas. Então, como eu falei, da Constituição Federal de 88, traz no seu artigo 7 todos os direitos dos trabalhadores rurais, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho e a relação entre empregado e empregador, a fim de coibir abusos, como trabalhos prestados durante o período noturno, propiciar horários diferenciados e evitar abusos como trabalho escravo. Então, todas essas normas elas são criadas para realmente inibir, né, ou coibir ações arbitrárias que muitos empregadores às vezes praticam. Então, acabam colocando o trabalhador numa situação de trabalho escravo, né, muitas vezes considerado trabalho escravo, e isso não é permitido, nossa legislação não permite. Inclusive, a parte comercial também, né, as pessoas que vão de outros países que compram nossa produção, eles são muito preocupados com relação a isso. Fiscalizam e ajudam a fiscalizar também para que não haja abusos e que as pessoas não trabalhem de forma análogas a escravo, né? A chamada Lei do Trabalho Rural é definida pela Lei Federal 5.889 de 1973, que em seu artigo 2º traz a definição de empregado e de empregador rural. Definição de empregado rural. Toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, preste serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência desse e mediante salário. Então, essa aí é a definição de empregado rural. Empregador rural, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados, ou pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização
do trabalho de outrem. Então, aí fica bem definido na lei, né? Como que é a definição de empregado rural e de empregador rural. Tá? Quem quiser ver mais, é só procurar, buscar ver a lei por completo e vai, com certeza, adquirir bastante conhecimento. A consolidação das leis de trabalho, né, coloca o trabalhador rural em igualdade com o trabalhador da área urbana, tá? Quando, em seu artigo 3º, define como empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Então, vocês podem ver aí que a lei colocou em pé de igualdade tanto o trabalhador da área urbana quanto o trabalhador da área rural. Então, eles vão ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Então, eles estão em pé de igualdade aí. Não existe distinção perante a lei de quem é trabalhador do meio rural ou quem é trabalhador da área urbana. Assim, prestando seu serviço de maneira contínua e sob as ordens e a orientação do empregador, né, produtor rural, cumprindo uma jornada de trabalho pré-estabelecida que, ao final, gerará uma remuneração. Estará o trabalhador enquadrado na qualidade daquele descrito pela CLT, né, Consolidação da Lei Trabalhista, com todos os direitos estabelecidos. Então, fica bem definido aí o que é o trabalhador rural e seus direitos e deveres. Diz a lei que o trabalhador for contratado deverá apresentar sua carteira de trabalho, né, em Previdência Social, CPS, ao empregador, procedimento obrigatório, né, de acordo com a lei trabalhista, para que sejam realizadas as devidas anotações no prazo de 48 horas, também de acordo com a CLT. A falta de anotação na carteira de trabalho do trabalhador ensejará ao empregador uma autuação infracional emitida pelo fiscal do trabalho, que comunicará o órgão competente para que este realize o processo de anotação. Então, é igual, mesmo tratamento que tem o trabalhador urbano, tem no trabalhador rural. Essa lei é geral para todos, né? Tem que apresentar a carteira de trabalho, e essa carteira de trabalho tem que ser assinada no prazo máximo de 48 horas, tem que ser registrada. Então, isso é de praxe, né? Para quem muito empregado, empregador, tem que cumprir essa legislação. E aqui um ponto, né, que é bem particular do meio rural, que são os contratos por safra. Esse é um problema, inclusive, para a gente aqui, porque, por exemplo, a colheita normalmente é feita de forma sazonal, é aquele período, né? Determinado período, a planta tem ali 1 mês, 2 meses, 3 meses de produção, às vezes dias, né? Como é o caso da acerola, e passa rápido o ciclo dela. Então, ela entra em produção, por exemplo, a acerola, e ela, em torno de, no máximo, 15 dias, ela já tem sua safra toda finalizada, né? Então, como fazer um contrato para colher essa acerola? Como é que a gente consegue cumprir a lei e contratar funcionários para trabalhar um período tão curto, né? Esse é um problema muito sério, que a gente ainda sofre isso. Mas aí tem esses contratos por safra, e é uma alternativa, né, que consegue cobrir algumas vezes essa sazonalidade, outras vezes nem tanto. Como eu falei, alguns períodos são muito curtos. Mas, por exemplo, para pimenta, que fica ali entre 3 a 6 meses, né, de colheita, ele acaba atendendo. Então, o contrato por safra é aquele cuja duração depende de variações estacionais e sazonais da atividade agrária, ou seja, são tarefas normalmente executadas no período compreendido
entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. É uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que a data do encerramento está vinculada ao término do plantio ou da colheita, né? Então, a gente já tinha falado. O safreiro ou safrista é o trabalhador que se obriga à prestação de serviço mediante contrato de safra, com registro em carteira de trabalho e em livro ou ficha de registro, bem como a inscrição no Programa de Integração Social, PIS. Na hipótese de um empregador explorar várias culturas como soja, cana-de-açúcar ou laranja, para cada uma deve ser firmado um contrato próprio. Então, existe essa alternativa, né, de fazer um contrato com prazo determinado, apenas para cumprir aquele período de safra, que pode durar alguns meses, e a lei permite fazer esse tipo de contrato. E o safrista tem direito, normal também, igual a todo trabalhador, né? Salário mínimo vigente, 13º salário, né, que deve ser proporcional ao período que ele vai trabalhar. Férias acrescida de 1/3, também proporcional. FGTS, horas extras, com acréscimo de no mínimo 50%, e adicional noturno. Então, o trabalhador ele tem todos esses direitos. Praticamente os direitos são os direitos também que o trabalhador fixo tem, né? E é um contrato indeterminado. Então, o safrista tem o mesmo direito. Tá? E aí a gente entra na parte de segurança do trabalho, né? Também vou fazer uma abordagem bem rápida, bem sucinta, mas é uma parte bem importante do meio rural, não só do meio rural, como geral, né? Construção civil, enfim. É a parte de segurança do trabalho, que ela teve uma relevância bem interessante e isso vem aumentando ao longo dos anos. E a legislação vem cada vez mais, a fiscalização vem cada vez mais cumprindo seu dever, fazendo várias visitas e acompanhando, e as pessoas cada vez mais têm que se adequar à legislação. Então, a gente vai falar um pouco só dos riscos ambientais e acidentes de trabalho. Aqui o objetivo principal é descrever os riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho para que você seja capaz de identificar os agentes e as fontes geradoras de cada risco, bem como conhecer os tipos de acidentes de trabalho que podem ocorrer no ambiente laboral, tá? Ou no ambiente de trabalho. Vamos falar dos riscos, são 5 os principais. Risco físico, né? É gerado por agentes que modificam as características físicas do meio ambiente e necessitam de um meio de transmissão para se propagar, geralmente o ar. Se apresentam em diversas formas de energia, como ruído, temperaturas extremas, vibração, radiação não ionizante, frio, calor, pressão. Tudo isso são riscos físicos e que devem ser observados no local de trabalho. Então, como falou aí, ruído é um dos principais riscos físicos no nosso meio rural. Por quê? Porque a gente usa muita máquina, muito motosserra, roçadeira, trator, que geram ruído. Esse ruído é um dos que devem ser estudados aí nesse risco físico de ambiente de trabalho. Frio, calor também são outros, né? Então, tudo isso, se estiver num ambiente muito quente, ele pode ser enquadrado aí, se estiver além do normal, né? Então, tem que adaptar aquele ambiente, mudar, ver se tem uma circulação de ar, tirar o calor de alguma forma. Tá? Então, esse é um tipo de risco físico. Dentre os riscos físicos aos quais o trabalhador em área rural pode estar exposto estão radiação solar, ruídos, né, como eu já falei, de máquinas e equipamentos, e vibrações também, que são geradas por máquinas e equipamentos. Tá? Radiação solar é um ponto que sempre se bate, né? É risco, não é risco, a empresa tem que amenizar, não tem que amenizar, isso ainda é bem polêmico, né? Algumas empresas distribuem o protetor solar, né? Outras disponibilizam para o trabalhador chapéu, né? Para proteger a cabeça do sol.
mas é uma polêmica ainda. Alguns não consideram, porque o ambiente é uma questão ambiental, né? Que o empregador não consegue interferir muito. Então, tem essa polêmica aí. Mas, enfim, a maioria das empresas acaba disponibilizando protetor solar, e chapéu, né, camisa manga comprida, para proteger ainda mais o produtor da questão da insolação. Risco químico são aqueles com a capacidade de penetrar no organismo do trabalhador por via respiratória, ser absorvido pela pele ou ser ingerido, como poeira, fumo, névoa, neblina, gases ou vapores, entre outros. O trabalhador rural pode estar exposto a esse risco quando em contato com fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, né, produtos veterinários, venenos para controle de parasita, entre outras substâncias. Então, esse é o risco químico. A gente, o trabalhador rural ele vai estar exposto a isso, porque é comum o uso de defensivos agrícolas, né? E sempre vai ter poeira, vai ter alguma neblina, alguma coisa que vai influenciar isso aí. Daqui a pouco a nossa gravação vai cair de novo. Eu peço que vocês esperem mais um pouquinho, 5 ou 10 minutos, para salvar esse vídeo, e a gente volta para concluir nossa aula. Já falta só esse slide mais um, e aí a gente finaliza e entra na parte de perguntas, tá? Quero muito interagir com vocês, espero que vocês tenham bastante perguntas hoje.